eu vou revelar um bastidor aqui meu do professor Cláudio Ananias. Aconteceu também de um pregador muito famoso, né, ter cometido um escândalo, foi descoberto até da morte, e eu consultei o professor Cláudio, eu disse, professor Cláudio, eu estou pensando em indicar esse pregador aqui. Eu disse, mas agora a gente já sabe, né? E o meu receio nesse indicar a literatura. Assim. A literatura dele, né? Que já tinha morrido, o meu receio, né? Era por causa disso, porque quando você acaba não praticando o que você dizia viver, meu irmão, parece que o texto não tem mais valor, perdeu a chama. E o pregador que ele prega uma coisa e não vive, infelizmente não tem autoridade nenhuma para. Agora, lembrando que quando nós estamos falando de pregador e pregação, o mais importante não é o pregador, o mais importante é a pregação. Exatamente. E aí isso é difícil, né? De entrar na nossa cabeça. Isso. Temos que seguir o exemplo de Cristo, que a autoridade dele estava relacionada à sua prática, à sua vida, mas nós não somos Cristo. Para não incorrer nesse problema de ficar admirando muito o pregador, de maneira que supera a admiração pela mensagem e pela palavra, né? Nessa semana que aconteceu esse escândalo que você fez referência, o pastor José Gonçalves, ele postou numa das suas redes sociais um dos livros que ele escreveu, que tem um título interessante, Por que Caem os Valentes? Muito bom esse livro, recomendo demais. Pronto, e aí ele fez uma citação dele mesmo. Não existe valente que não esteja sujeito a cair. As causas podem ser muitas, porém resume-se à fragilidade humana. Todo pregador é um ser humano. É verdade. Ele não é Cristo. E aí nessa coisa hoje da gente ver tanto pregador, a gente acaba idolatrando figuras. E aí quando vem essas situações, aí vem a decepção. A gente colocou aquela pessoa num pedestal tão alto e achou ele incaível. Mas aí vem sempre aquela advertência do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, né? Ele disse, aquele que está em pé, olhe, né? Cuide, para que não caia. E Paulo está falando ali para os chamados crentes fortes que havia em Corinto, né? Que tinham uma consciência mais elevada, que achavam que nada ia impedir eles, né? E aí Paulo faz a advertência com relação ao povo de Israel, que eles passaram pelo mar, que eles provaram dos milagres. E que os coríntios também, apesar de provar das maravilhas que Deus estava fazendo para com eles, os dons, etc., isso não dava a eles um salvo-conduto de guardar eles de cair, não. Assim como Israel, eles caíram prostrados no deserto, Paulo diz, assim também os crentes, ele diz, então vocês cuidem para que vocês não caiam como também caíram aquelas pessoas no deserto. Então é uma observação que nós temos que fazer muito importante, e é que todo pregador é um ser humano, é um crente, uma pessoa, mas que está sujeito à queda. Por isso que nós precisamos depender mais e mais do Senhor. Nos prostrarmos na oração, no jejum, na consagração. Quando uma coisa dessa acontece. E lamentarmos, né? Chorar as vossas misérias, né? Chorar e lamentar, porque nós precisamos realmente nos consagrarmos para que o Senhor possa nos usar, né? Na sua obra. Bom, agora vamos para as obras referenciais. Nós falamos aqui de pregação. Então, quais livros podem ajudar a conhecer mais sobre o tema pregação e pregadores? Olha, eu tenho alguns livros em comuns com o Vitor, eu vou deixar ele apresentar os que ele trouxe. Pronto. E depois... Pela limitação de espaço, de tamanho e de peso, eu não trouxe bíblias nem dicionário, mas eu creio que é importante os ouvintes, né, aqueles que querem se dedicar, comprem bíblias de estudo. Claro, verifiquem a linha editorial daquela bíblia, se é uma linha de tradição reformada, se é uma bíblia de tradição batista, pentecostal. Os comentários bíblicos também são importantes, mas também tenham o mesmo cuidado. Não pregar o comentário bíblico, né? Que às vezes o camarada vai estudar o comentário e prega o comentário. Não. O comentário é uma fonte, é uma ferramenta de conhecimento. De conhecer uma palavra do grego, do hebraico. Às vezes o comentarista coloca lá, significa isso. Contextual. Dicionários, né?
os leques, etc. Mas eu trouxe aqui um livro muito bom, que já foi citado, que é o Entendes o que Leis, que é do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Esse aqui é a edição mais atualizada. É um livro de exegese, né? Muito importante. Muito bom. Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese da hermenêutica. Esse livro aqui é fundamental. Já é um Muito bom. clássico. É um clássico, já tem muitas vendas. Eu trouxe outro clássico, que na verdade é um box. Uma trilogia. É uma trilogia do Gilton Moraes, que é homilética. E o primeiro é da pesquisa ao púlpito, o segundo na verdade, o segundo é esse, do púlpito ao ouvinte, e o terceiro é do ouvinte à prática. Então é uma sequência aí de como elaborar sermão, de como o pregador deve se preparar. Inclusive fala da higiene do pregador, limpar os cabelos, escovar os dentes, se vestir, limpar o sapato. Isso faz parte de uma boa apresentação do pregador ao assumir o púlpito, né? Não conversar na hora do culto, essas coisas. E eu trouxe por fim um escritor potiguar nosso, né, das Assembleias de Deus, que é a Trilha do Pregador, que esse aqui é do pastor Kleber Maia, né? Ele trabalha de uma maneira bem dinâmica, de uma forma de diálogo entre um pregador jovem e um pregador veterano. Acho Benjamin e Lucas, se não me falha a memória. E aí o veterano vai ensinando o mais novo, ensina ele a pregar. Através de um diálogo, ele vai trazendo o assunto da homilética, de como fazer um sermão. Para o pessoal... De uma forma bem dinâmica. Para quem está iniciando, eu creio que seja uma boa ferramenta para começar o estudo da homilética. Pessoal que se interessar aí por esse... Trilha do Pregador. Trilha do Pregador, aguarde que nós vamos trazer em um dos nossos episódios o autor do livro. Ele vai falar mais sobre ele, né? Que é o pastor Kleber Maia. Exatamente. Perfeito. Eu tenho aqui eu acho que um pregador da Assembleia de Deus, ele não pode deixar de fora da sua biblioteca, que é a declaração de fé. Muitos pregadores preparam um sermão, aí diz, espera aí, essa doutrina aqui eu tô com dúvida, será que eu prego ou não? Será que faz parte do nosso arcabouço, credo, né? Do nosso credo? Então eu acho que junto com essas ferramentas, eu também indicaria para um pregador da Assembleia de Deus que ele tivesse a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela está emplastificada aqui, não é porque eu não li não, viu? Vamos já falar, é porque eu sempre estou de presente e eu carrego ela aqui acolá para dar de presente quando eu vou para alguma palestra, algum pastor querido, tá certo? Eu tenho andado por alguns rincões mais pro lado da língua espanhol, né? Castelhano, e eu tenho 2 pregadores de referência. O primeiro deles aqui é o Luiz M. Conterras. Ele é muito bom, é um manual de pregação expositiva, né? Quem tem mais uma habilidade assim de ler em espanhol, na verdade ele vai trazer uma rememória, né? Você vai rememorar o que você já aprendeu na homilética. Então é um livro mais resumido. E eu acho que é o autor que eu tenho ultimamente mais falado. Ele é de linha reformada, não é presbiteriana, é da República Dominicana, o pastor Surrey Mechelen. E para mim, um dos livros que me chamaram a atenção na pregação sobre o caráter do pregador, de que maneira o temor do pregador auxilia para que ele pregue as Escrituras Sagradas, esse livro aqui me deu uma... Traduz aí o título do livro. Diante da parte de Deus e diante de Deus. É baseado em 2 Coríntios capítulo 2, 17, onde o apóstolo Paulo diz aos irmãos não são os falsificadores, né? Perfeitamente. Ele vai dizer que quando ele pregava aos irmãos em Corinto, ele ia em temor e em tremor, porque ele não era simplesmente um homem enviado da parte de Deus. Ele pregava como se o próprio Deus estivesse na plateia ouvindo. Então, quando o pregador ele prega preocupado com o pastor que está atrás, um professor, às vezes você é um professor, eu estou pregando aqui e tem um professor atrás, mas quando esse pregador sobe no púlpito e ele se imagina, ele lembra que o próprio Cristo está pregando as Escrituras, ele toma uma postura diferente. Se todo pregador subisse no púlpito entendendo que ele não é simplesmente o enviado de Deus, mas ele prega também na presença de Deus, ele mudaria talvez a sua pregação, não seria tão leviana. Vale a pena citar esse versículo, 2 Coríntios 2,17. 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Na presença de Deus.
Quer dizer, eu tenho a consciência de que eu estou pregando para Deus. Deus está na plateia, Meu Deus do ouvindo céu, a mensagem. Muito, Se todo pregador tivesse essa consciência, nossas pregações seriam diferentes. totalmente diferentes. Porque A preocupação do pregador, muitas vezes hoje, é de que a plateia saia totalmente com os cabelos arrepiados, né? Da cabeça, do braço, e que o pessoal chore, que ele vá pescar algum elogio depois. Mas se você tomar desse pressuposto aqui, você vai guiar a sua pregação. Deixa eu só finalizar aqui. O livro dele, a metade é falando sobre o caráter da pregação e o temor, e o restante é uma aula sobre como preparar um sermão expositivo. Ele vai falar do temático, do textual, enfim. Vitor, queria não trabalhar. Vamos entrar no porque na questão que aí deixa ele apresentar mais esse um, aí é a clássico, gente... né? Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele, eu já claro. falei aqui, passou 14 anos, e, inclusive o pastor Socorro O fala. comentário de Romanos 1 Foi em vários Romanos, volumes, né? Só de um capítulo. Perfeitamente. Ele é um exímio pregador. Ele vai falar sobre a questão da sinceridade do pregador, de como a exposição, do caráter, da ortopraxia, ortodoxia. É muito bom. Eu acho que eu não vou falar mais porque tem outros aí e o tempo já. Porque a gente vai entrar agora na questão do exemplo de referenciais antigos, né? Bons pregadores do passado e depois vamos falar de bons pregadores do presente. Que exemplos nós poderíamos trazer? Deixa eu dar logo a minha lista. A minha lista tem 3. Esse é do passado. Não, do passado Recente. um passado recente, né? Quando a gente fala de pregação, eu acho que um nome que nunca pode ser esquecido, ele não é esquecido, não é nem que ele não pode ser esquecido. Ele não é esquecido. Ele está na mente, na memória de todos que se dedicam à pregação. É o nome de Billy Graham. Verdade. Pastor Billy Graham, que até foi considerado durante muito tempo e é considerado ainda como o maior pregador, esse título que costuma ser dado, né? Maior pregador evangelista. E eu tive a oportunidade de ouvir algumas pregações de Billy Graham. A primeira mensagem que eu ouvi de Billy Graham foi a pregação dele no Rio de Janeiro, em 1974. Eu nem era nascido, viu, pessoal? Mas eu ouvi essa pregação quando eu era adolescente. Eu vi essa pregação no rádio, em um programa evangélico da nossa igreja. E a programação colocou essa pregação no horário daquele programa. E foi uma pregação lá no Maracanã, né? O estádio famoso.